Esse vídeo é para ajudar a esclarecer aí o estudo de variáveis aleatórias, né? Está na página 98 do livro Estatística Geral e Aplicada, do autor Gilberto de Andrade Martins. Seja epsilon um experimento aleatório e S o espaço amostral associado a esse experimento. Uma função x que associa cada elemento do espaço amostral, ou seja, cada resultado possível do experimento, a um número real chamado x de S, é denominado variável aleatória. Então observa que a variável aleatória ela tem domínio no espaço amostral e imagem no conjunto dos números reais. Ela pega um ponto do espaço amostral e associa ao número real. Então aqui nós temos um exemplo. Nós vamos definir x como o número de caras obtidas no lançamento de duas moedas. Está vendo? Então x é a variável aleatória. Que faz o quê? Que conta o número de caras, né, ao lançar duas moedas. Então, o experimento aqui, epsilon, é o lançamento de duas moedas. O espaço amostral é o conjunto de resultados possíveis. Então, quando eu lanço duas moedas, o resultado pode ser cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Então, vamos olhar. X, a variável aleatória x, quando aplicada em CC, né, leva a 2. O que significa isso? Se o resultado for cara a cara, e ela conta o número de caras, então o número de cara aqui é 2. Se o resultado for, quando o x é aplicado em CK ou em KC, quantas caras tem aqui, Ronaldo? Quantas caras tem aqui? 1, tá vendo? Então, se sair isso aqui ou isso aqui, sai uma cara. E quando aplicado em KK, né, ou seja, o número de caras nesse resultado, dá quanto? 0, não tem nenhuma cara aqui. Tudo bem? Observa, gente, que a variável ela tem um nome de aleatório porque ela depende do resultado do experimento. Né? Se sair duas caras, o resultado vai ser 2, mas se não sair nenhuma cara, o resultado vai ter 0, por exemplo. Então, aqui nós estamos definindo função de probabilidade. Mas antes, eu só vou falar uma coisinha. Quando uma variável aleatória assume valores, tá, num conjunto finito ou enumerável, a gente fala que ela é discreta. Então, quando assume valores x1, x2, x3, valores enumeráveis, a gente fala que ela é discreta. Agora, quando ela assume valores num intervalo, a gente fala que ela é contínua. Beleza? Então, por exemplo, quando eu estou medindo a altura de pessoas, né, a altura de uma pessoa está no intervalo ali, sei lá, entre 1,70 m e 1,80 m, né, seria contínua. Então, a gente tem dois tipos de variáveis aí, que é a variável aleatória discreta e a variável aleatória contínua. Discreta quando ela assume valores num conjunto finito ou enumerável, contínua quando ela assume valores no intervalo. Então aqui nós temos função de probabilidade, né, de uma variável aleatória. Seja x uma variável aleatória assumindo os valores x1, x2 até xn, tá vendo? Valores enumeráveis. Poderia ir embora aqui. x1, x2, xn, poderia ir embora. Mas, então, um conjunto aqui enumerável. A cada xi, associamos um número p de xi, tá vendo? Número p de xi, que é igual à probabilidade da variável aleatória assumir o valor xi. Tá? Esse P de xi a gente denomina probabilidade xi, tá vendo? Então a probabilidade, o P de xi aqui que a gente vai chamar de probabilidade xi, é a probabilidade da variável aleatória x assumir um valor xi. Vai ficar mais fácil entender isso aqui. Agora, qual é a característica desse P de xi? Primeiro, a probabilidade, né, de xi é sempre maior ou igual que 0, tá vendo? Então a probabilidade é sempre número maior ou igual que 0 para todo xi. E a soma de todas as probabilidades tem que dar 1. Tudo bem? Quando isso acontece, essa função PI é denominada distribuição discreta de probabilidade ou função de probabilidade da variável aleatória x. Então aqui nós temos um exemplo. Encontrar a função de probabilidade da variável aleatória x que conta o número de caras no lançamento de 3 moedas. Então o espaço amostral aqui são os possíveis resultados. Pode sair
coroa, 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 cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, 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 coroa, cara, 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 coroa, ou sair 3 caras, tá vendo? São os possíveis resultados. A variável aleatória x conta o número de caras que vai sair em 3 lançamentos. Então ela vai assumir valores no conjunto 0, 1, 2 e 3. Por quê? Se sair 3 coroas, o resultado é 0. Se sair 3 caras, o resultado é 3. Ou então pode sair uma coroa e 2 caras, então, ou 2 caras e uma coroa. É o que está aqui. Então olha aqui. Aqui, gente, seria o nosso... colocaria o 0, que seria o P de 0, né? Poderia pensar assim, ó. Poderia falar assim, ó. P minúsculo 0. O que seria o P minúsculo 0 aqui? A probabilidade da variável aleatória assumir o número 0. Tá vendo? É igual a probabilidade da variável aleatória assumir 0. Mas o que significa a probabilidade da variável aleatória assumir o valor 0? Temos que lembrar o que essa variável aleatória faz. Ela conta o número de caras no experimento. Então, se eu estou dizendo que para que a variável aleatória assuma o valor 0, ou seja, para que saia 0 caras nesse experimento, o resultado tem que ser coroa, coroa, coroa. Né? A probabilidade de sair coroa, coroa, coroa é 1 em 8. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? 1/8. Para a variável aleatória assumir o valor 1, eu estou dizendo que o resultado tem que sair uma cara. Como são 3 lançamentos, é sinônimo de dizer que tem que sair uma cara e 2 coroas. Então, quais são os eventos aqui que produz uma cara e 2 coroas? Aqui, aqui e aqui, tá vendo? Então, a variável aleatória, a probabilidade da variável aleatória assumir o valor 1 é a mesma probabilidade desse evento acontecer. Ó. Nesse evento aqui, só saiu uma cara. Qualquer um desses resultados que tiver aqui, ó, é uma cara que acontece. Então, é 1, 2, 3 em 8. A probabilidade da variável aleatória assumir o valor 2, tá vendo? Significa o resultado ser 2 caras. Os eventos que nos levam a ter 2 caras são esses aqui, ó. Tá vendo? Então seria coroa, cara, 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 coroa, cara, 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 coroa. São esses 3 em 8, 3/8. E a probabilidade da variável aleatória assumir o valor 3, ou seja, do resultado ser 3 caras, só nesse caso aqui, ó. Cara, 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 que é 1 em 8, né? Então a gente pode resumir isso, gente, numa tabela, tá? Onde eu coloco, né? Posso resumir isso numa tabela, onde eu coloco a variável aleatória x e a probabilidade dela assumir os valores. Então, aqui 0, 1, 2, 3. Daqui para frente a probabilidade é 0, né? Não tem como eu jogar a moeda 3 vezes para cima e obter 4 caras, né? Então, só tem esses valores. Então, a probabilidade, quando o xi for 0, a probabilidade de 0 foi 1/8. A probabilidade de 1 foi 3/8. A probabilidade de 2 também foi 3/8. E a probabilidade da variável aleatória assumir o valor 3 foi 1/8. Tá vendo? Então, essa tabela aqui, ó, também é conhecida como distribuição discreta de probabilidade. Essa soma aqui, gente, ó, 1/8 mais 3/8 mais 3/8 mais 1/8 dá obrigatoriamente 1. Então, se eu tiver uma coisa desse tipo aqui, por exemplo, olha, uma coisa assim, ó. Eu te afirmo que isso aqui é uma distribuição de probabilidade. Por exemplo, fala que a probabilidade aqui é 0,3, fala que a probabilidade aqui é 0,6 e pergunto quanto vale essa probabilidade aqui, ó, né? Como é que eu faço? Essa soma aqui, obrigatoriamente, não dá quanto? 1. A gente sabe que o somatório de P de xi tem que ser igual a 1. Então, quando eu somar isso aqui, 0,3 mais 0,6 mais K, esse resultado tem que ser igual a 1. Isso aqui dá 0,9, para completar 1, K tem que ser 0,1, tá vendo?
Então, se estiver faltando um valor só, basta somar todos e igualar a 1. Uma outra coisa que é importante para a gente é uma função conhecida como função de distribuição. Tá? Função de distribuição. Né? Ela é uma função real, tá? Que faz o quê? F da variável aleatória x que eu estiver estudando, avaliada num ponto x pequeno aqui, ó, tá? Avaliada num ponto, num número real qualquer, onde esse x aqui é um número real qualquer, tá? Isso aqui pertence ao conjunto dos números reais, isso aqui é a variável aleatória. Ela é definida como somatório das probabilidades, né, nos pontos xi menor ou igual do que o x que eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui também pode ser escrito assim, ó. Isso é igual a probabilidade de x, da variável aleatória x, assumir valores menor ou iguais que o x que eu estou dando ali. Então, um exemplo. Né? Eu tenho uma variável aleatória, x, que assume os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos colocar, fazer de uma tabela. Bloco. Variável aleatória x, que assume os valores. Vou pegar uma variável aleatória x que assume os valores 1. Vou pegar uma qualquer aqui. Vamos pegar os valores. Vamos pegar aquela que nós acabamos de construir, que era 0, 1, 2, 3, não é isso? A probabilidade que era 1 oitavo, a probabilidade que era 3 oitavos, a probabilidade aqui é 3 oitavos, a probabilidade aqui 1 oitavo. Então, por exemplo, f de x, da variável aleatória x que conta o número de caras em 3 lançamentos, avaliado, por exemplo, no ponto... Aqui é 2, né? 2 de lançamento. É 3, né? 3. Avaliado no ponto, por exemplo, 0,5. O que é isto, gente? Isto, por definição, é somatório das probabilidades, né, que satisfaz o quê? Que satisfaz o xi aqui, ó, ser menor ou igual que o valor que eu coloquei aqui, ó, 0,5. Tá vendo? É o que eu estou falando aqui, ó. O f da variável aleatória, né, x aqui embaixo, avaliado no ponto x, é o somatório das probabilidades aqui. Na qual condição? Do que os x's sejam menor ou igual que x. Tá. 0,5. X menor que 0,5 nessa tabela só tem quem? Zero. O zero. O único valor menor que é 0,5 aqui é o zero. Então, nesse caso, isso aqui simplesmente é a probabilidade, ou isso aqui simplesmente é o P pequeno. O x aqui só pode ser 0, o P de 0. Só que a probabilidade de 0 aqui a gente sabe que é 1 oitavo. Ah, mas se eu fizesse no 0,7 ou no 0,9, por exemplo, seria somatório dos P's, das probabilidades xi, com xi menor ou igual que 0,9. De novo, nessa tabela aqui, olha, xi tem que ser menor que 0,9. Quem que é o único valor menor que 0,9? Continua sendo 0, tá vendo? Então continua sendo P de 0, que continua sendo 1 oitavo. Agora, se por exemplo eu te perguntar
perguntasse, por exemplo, o f, a variável aleatória x, analisada, por exemplo, no ponto 1. Por definição, isso é a soma das probabilidades dos p de xi com xi menor ou igual do que o valor que está aqui dentro. No caso é 1. Menor ou igual que 1. Nessa tabela aqui, quais xis que são menor ou igual que 1? Aqui está o x1, aqui está o x2, aqui está o x3, aqui está o x4. São esses dois aqui, não são? Então eu teria que somar o p de 0 mais o p de 1. Tá vendo? Que são os, né, xi menor ou igual que 1, é só o menor ou igual, é só o 0 e 1. E essa probabilidade seria 1/8 mais 3/8, que no caso aqui daria 4/8, que é igual a meio. E se eu te pergunto quanto fosse, se fosse o f de x avaliado no ponto 1,2, por exemplo? Seria somatório de p de xi com xi aqui, menor ou igual que é o valor que está aqui dentro, 1,2. Que é igual, só que xi menor ou igual a 1,2 na tabela, menor ou igual que 1,2 na tabela, de novo só tem o 0 e 1. Tá vendo? Então, de novo, isso seria o p de 0 mais p de 1, por exemplo. Que, de novo, dá meio. Ah, mas se eu te pergunto f de x avaliado no 1,9. De novo, é o somatório de p de xi com xi menor ou igual que 1,9. Mas o xi menor que 1,9 na tabela continua sendo 0 e 1. Então, de novo, isso é p de 0 mais p de 1, que é igual a meio. Agora, se eu mudo por 2, né? Maiúsculo aqui, tá? Se eu mudo por 2, isso é a somatório do xi menor ou igual que 2. Então, isso é, né? Como p de xi aqui, ó, somatório das probabilidades de xi, mas xi, no máximo que ele atinge é 2. Então, quais são os xi menor ou igual que 2 na tabela ali? É o 0, então é o p de 0. É o 1, então é o p de 1. E o 2, então é o p de 2. Então, eu vou somar aqui, ó. 1/8 mais 3/8 mais 3/8, não é isso? Uhum. Que é igual a 7/8. Se eu perguntar o 2,1, o 2,2, o 2,3, o 2,4, por exemplo, vai continuar dando esse resultado aqui, ó. Porque menor do que 2,1, 2,2, 2,3, 2,9 nessa tabela, só tem esses aqui. Agora, quando eu chegar no 3, isso vai ser somatório das probabilidades de xi com xi minúsculo aqui menor ou igual que 3. Não é isso? E no caso aqui, menor ou igual que 3 na tabela é todo mundo aqui, ó. Então a gente já sabe quanto vai dar essa soma. Vai dar quanto? 1, né? Vai ser p de 0 mais p de 1 mais p de 2 mais p de 3. Somando isso aqui, claro, né? Vai ser o 7/8. Daqui até aqui nós já somamos, ó. Tinha dado aqui atrás aqui 7/8. Com mais p de 3, 1/8, que vai dar 8/8, que vai dar igual a 1. E se eu perguntar qualquer valor maior do que isto, por exemplo, f de x igual a 3,9, 3,6. Ó, gente, vai ser somatório de p de xi com xi menor ou igual que 3,6. Mas todos os xi ali são menor que 3,6. Não são? Então vai ser p de 0 mais p de 1 mais p de 2 mais p de 3. Somei tudo, vai dar 1. Então observe que a partir de uma certa hora, ela atinge 1 e não sai mais. Agora, uma que eu não fiz, por exemplo, se eu te perguntasse, né, o f de um valor negativo nesse caso aqui. O f, por exemplo, nesse caso aqui, né, de menos 0,3. Isso seria somatório de p de xi com xi menor ou igual que 0,3. Existe algum xi nessa tabela aqui? Menos 0,3. Existe algum xi nessa tabela aqui que é menor do que 0,3? Existe ou não? Não. Não. Então, se não existe nenhum xi aqui que é menor ou igual do que menos 0,3, não tem probabilidade, que é 0, tá bom?
Com isso, a gente poderia construir um gráfico da função de distribuição dessa variável aleatória. Como é que seria esse gráfico? Seria assim, ó. Né? Aqui estaria x e aqui estaria f. X. Então, aqui está o zero. X, né? Antes do zero, a probabilidade é zero. Ó, fica assim, ó. Na hora que chegar no zero, nós vimos que a probabilidade no zero é 1/8. Então vem para cá. Ó. Entre o 0 e o 1, a probabilidade permanece constante. Está vendo? Ela permanece constante. Porque se eu perguntar o 0,9, a única coisa menor que o 0,9 na tabela que nós olhamos aqui, ó. A única coisa menor do que é 1/8. Qualquer coisa que está aqui é o zero. O último é 1/8. A única coisa menor do que qualquer coisa que tiver de 0 e 1 é o zero. Então vai permanecer no 1/8. Quando atingir o 1, vai somar os dois. Né? Somando os dois, vai passar para 4/8. Então, os menores aqui para caber. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 aqui, ó. Passou 4/8, que é meio. Do 1, aqui, ó, entre o 1 e o 2 aqui, ó, não existe nada. Tá vendo? Então, quando eu estiver andando entre o 1 e o 2 antes de eu atingir o 2, só vai somar esses dois aqui, ó. Então, entre o 1 e o 2, vai permanecer constante aqui, ó, no 1 atingiu. Aqui vai ser aberto, né? Aqui é aberto, tá? Até chegar no 2. Vai ser aberto aqui. Bom. Pronto. Quando atingir o 2, olha que interessante. Quando atingir o número 2 aqui, ó, ele ganha probabilidade aqui, ó. Então eu somo tudo que está aqui para trás. Então vai ser 0, isso mais isso mais isso, que nós já somamos ali. Encontramos 7/8. Então no 2 ele atinge 7/8. Então 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Enquanto ele não atingir o 3, ele vai ficar no 7/8. Independente de ser 2,1, 2,2, 2,3, qualquer coisa que tiver aqui, ó, só exige esses 3 valores aqui antes. Então eu só posso somar essas 3 coisas. Quando ele chegar no 3, eu somo isso aqui. Ele atinge 1, que é 8/8. Aqui é aberto, né? Porque na hora que ele chegar no 3 aqui, ó, ele atinge 1. E a partir do 3, ele permanece sempre no 1. Aqui aberto. Tá vendo? Na hora que ele chega no 0, ele ganha 1/8. Na hora que ele chega no 1, ele ganha 1/8 mais 3/8. Na hora que ele chega no 2, ele ganha 1/8 mais 3/8 mais 3/8. Na hora que chega no 3, ele ganha 1/8 mais 3/8 mais 3/8 mais 1/8, atingiu 1. Aí daqui para frente ele se mantém no 1. Tá bom? Isso é o que a gente chama de função de distribuição ou função de distribuição acumulada de uma variável aleatória. Tudo bem?